Localizado na região nordeste do Brasil, o estado da Bahia é dividido em 418 municípios, e neste vídeo vamos conhecer os 20 mais populosos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei. Agora sim, vamos nessa! Na 20ª posição da lista está o município de Valença. Localizado na região geográfica intermediária de Santo Antônio de Jesus, distante cerca de 255 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.124 km², o município de Valença é o 20º mais populoso do estado da Bahia, com uma população total de 85.655 habitantes, de acordo com o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 2,78% em comparação ao censo de 2010, representando uma perda de 2.445 habitantes. Na 19ª posição da lista está o município de Guanambi, localizando-se na microrregião de mesmo nome, distante cerca de 796 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.272 km², o município de Guanambi é o 19º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 87.817 habitantes, segundo o censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 11,94% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 9.365 habitantes no município. Na 18ª posição está o município de Santo Antônio de Jesus, localizado na região do Recôncavo Baiano, distante cerca de 190 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 268 km², o município de Santo Antônio de Jesus é o 18º mais populoso da Bahia, com uma população de 103.055 habitantes, conforme o censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 13,18%, em comparação ao censo de 2010, o que significa um aumento de 11.998 habitantes na cidade. Na 17ª posição está o município de Luiz Eduardo Magalhães, pertencendo à região intermediária de Barreiras e à região imediata de Barreiras, distante cerca de 956 quilômetros da capital baiana, e com uma área territorial de 3.940 km², o município de Luiz Eduardo Magalhães é o 17º mais populoso da Bahia, com uma população de 107.909 habitantes, e uma taxa de crescimento de 79,53% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 47.804 habitantes. Na 16ª posição temos o município de Paulo Afonso, estando localizado no norte do estado, distante cerca de 434 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.545 km², o município de Paulo Afonso é o 16º mais populoso do estado da Bahia, com uma população total de 112.870 habitantes, e com uma taxa de crescimento de 4,21%, em relação ao censo de 2010, significando um aumento de 4.562 habitantes no município. E na 15ª posição da lista está o município de Eunápolis, estando localizado ao sul do estado, distante cerca de 671 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.425 km², o município de Eunápolis é o 15º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 113.709 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 12,3% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 12.454 habitantes. Na 14ª posição está o município de Simões Filho, localizado na região metropolitana de Salvador, distante apenas 21 quilômetros da capital baiana, e com uma área territorial de 201 km², o município de Simões Filho é o 14º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 114.441 habitantes. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de menos 3,05%, significando uma perda de 3.606 habitantes.
Na 13ª posição temos o município de Teixeira de Freitas. Localizando-se no extremo sul do estado, distante cerca de 800 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.165 quilômetros quadrados, o município de Teixeira de Freitas é o 13º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 145.223 habitantes, conforme o censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 4,97% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 6.882 habitantes no município. E na 12ª posição da lista está o município de Alagoinhas. Localizando-se no agreste do estado, distante cerca de 108 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 707 quilômetros quadrados. O município de Alagoinhas é o 12º mais populoso da Bahia, com uma população total de 151.065 habitantes, de acordo com dados do Censo IBGE de 2022, e uma taxa de crescimento de 6,79% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 9.602 habitantes na cidade. Na 11ª posição da lista temos o município de Jequié, localizado no sudoeste do estado, distante cerca de 365 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 2.969 quilômetros quadrados, o município de Jequié é o 11º mais populoso da Bahia, com uma população total de 158.812 habitantes, conforme dados do censo do IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 4,96%, o que significa um aumento de 7.511 habitantes. Na 10ª posição da lista está o município de Barreiras. Localizando-se na região imediata de Barreiras, distante cerca de 863 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 8.051 quilômetros quadrados, o município de Barreiras é o 10º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 159.743 habitantes, segundo o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 16,24% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 22.316 novos habitantes na cidade. Na 9ª posição da lista temos o município de Porto Seguro, localizado no litoral sul do estado, distante cerca de 707 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 2.285 quilômetros quadrados, o 9º município mais populoso da Bahia é Porto Seguro, com uma população total de 167.955 habitantes, conforme o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 32,69% em relação ao censo de 2010. Representando um aumento de 41.374 novos habitantes no município. E na 8ª posição da lista está o município de Ilhéus, localizado no litoral sul do estado, distante cerca de 446 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.588 quilômetros quadrados, o município de Ilhéus é o 8º mais populoso da Bahia, com uma população total de 178.703 habitantes, conforme o censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em comparação ao censo de 2010 é de menos 2,05%, o que significa uma perda de 3.735 habitantes. Na 7ª posição está o município de Itabuna, localizando-se na região geográfica intermediária de Ilhéus e Itabuna, distante cerca de 426 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 401 quilômetros quadrados, o município de Itabuna é o 7º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 186.708 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 8,69% em relação ao censo de 2010, representando uma perda de 17.770 habitantes. E na 6ª posição da lista está o município de Lauro de Freitas. Estando localizado no litoral norte do estado, distante apenas 15 quilômetros da capital baiana, e com uma área territorial de 57 quilômetros quadrados, o município de Lauro de Freitas é o 6º mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 203.334 habitantes.
A taxa de crescimento populacional do município em comparação ao censo de 2010 é de 24,4%, representando um aumento de 39.885 habitantes. Na quinta posição temos o município de Juazeiro, localizando-se na microrregião de Juazeiro, distante cerca de 502 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 6.721 quilômetros quadrados. O município de Juazeiro é o quinto mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 235.816 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 18,95% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 37.575 novos habitantes no município. Na quarta posição da lista temos o município de Camaçari, localizado na região metropolitana de Salvador, distante apenas 41 quilômetros da capital baiana, e com uma área territorial de 785 quilômetros quadrados. O município de Camaçari é o quarto mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 299.579 habitantes, conforme dados do censo de 2022, e uma taxa de crescimento de 23,3% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 56.609 habitantes. Na terceira posição está o município de Vitória da Conquista, integrando a região intermediária de Vitória da Conquista, distante cerca de 509 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 3.254 quilômetros quadrados. O município de Vitória da Conquista é o terceiro mais populoso do estado da Bahia, com uma população de 370.868 habitantes, segundo o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 21,19% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 64.854 habitantes na cidade. Na segunda posição está o município de Feira de Santana, localizado na região metropolitana de mesmo nome, distante cerca de 108 quilômetros da capital Salvador, e com uma área territorial de 1.304 quilômetros quadrados. O município de Feira de Santana é o segundo mais populoso da Bahia, com uma população de 616.279 habitantes, segundo o censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 10,72% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 59.691 habitantes. E na primeiríssima posição temos o município de Salvador, localizado na região nordeste do Brasil, distante cerca de 1.531 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 693 quilômetros quadrados. A cidade de Salvador é a capital do estado da Bahia, e também o município mais populoso do estado, com uma população de 2.418.005 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional de Salvador, em relação ao censo de 2010, é de menos 9,63%, o que significa que a capital baiana perdeu um total de 257.551 habitantes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Caso você resida ou conheça alguns dos municípios aqui mostrados, deixe um comentário citando o nome dele, e caso queira deixe dicas para próximos vídeos. Então é isso, até a próxima!